Olá pessoal, tudo bem? Então esse é um vídeo para a gente falar sobre tamanhos de efeito adequados a situações em que a gente tem dois grupos que são pareados, ou seja, são grupos não independentes. Falando mais claramente, a gente vai falar de tamanhos de efeito que são adequados quando a gente usa um teste T pareado, ok? Então tenho dois grupos que estão relacionados. O foco desse vídeo não vai ser explicar para você como fazer o teste T pareado, mesmo porque eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando isso. Então, a gente vai fazer a parte do teste T pareado bem rapidamente e a gente vai para a parte de tamanho de efeito. Então, vamos lá. O primeiro passo, como sempre, vai ser a gente carregar os pacotes necessários. Então, para isso, eu vou primeiramente carregar aqui um pacote que é o Pacman. Então, esse código aqui está dizendo para instalar o pacote Pacman, caso ele ainda não esteja instalado, e caso ele já esteja, para que ele seja carregado. Então, a gente vai usar uma função do pacote Pacman, que é a p_load. Por uma questão de aumento de reprodutibilidade do código, eu vou chamar as funções colocando o nome do pacote antes. A gente faz isso dessa forma, então eu chamo aqui o nome do pacote, dois pontos, e aí coloco o nome da função, no caso vou usar a função payload. Essa é uma função muito maravilhosa para a gente carregar pacotes, porque o que ela faz é tentar carregar os pacotes que a gente coloca ali dentro desse parênteses, e caso ela não consiga carregar, ela primeiro instala e então carrega, que é exatamente o que a gente quer. Vamos usar aqui dplyr rstatics e um pacote incrível, maravilhoso, do qual eu sou muito fã, que é o effect size. Então, a gente vai usar o effect size para calcular os nossos tamanhos de efeito, ok? Então, eu vou rodar essa função aqui e o R vai carregar esses três pacotes. O próximo passo é estabelecer o nosso diretório de trabalho. Eu vou vir aqui no Set Working Directory to Source File Location. Então, estou dizendo para estabelecer como diretório de trabalho a mesma pasta em que o meu script está. Lembrando que nesses vídeos aqui eu estou assumindo que você tem um conhecimento razoável de R. Então, se você caiu aqui de paraquedas e você não tem noção dessa parte básica, eu vou pedir para você voltar no começo da playlist de estatística aplicada em R, tá? Que daí a gente fala um pouco melhor sobre essa parte de carregar pacote, selecionar diretório de trabalho, o que é o seu diretório de trabalho. Então, tudo isso está explicado lá no começo da história. Aí, a gente vai ler o nosso banco de dados. Para isso, eu vou usar um banco de dados que chama banco de dados 4.csv, que é o mesmo banco que eu usei na aula de teste T pareado, ok? Esse banco, assim como o script que eu estou usando aqui, estão disponíveis para download na descrição desse vídeo, ok? Então, para ler esse banco, eu vou chamá-lo de dados e aí eu vou usar a função read.csv2. E aí eu vou pedir para ler esse banco que chama banco de dados 4.csv. Lembrando que tem que tomar cuidado aí com letras maiúsculas e minúsculas. Estou aqui usando a função readcsv2 e não a readcsv, porque esse banco de dados está salvo no padrão CSV brasileiro, usando, portanto, vírgula como separador de decimal e ponto vírgula como separador de colunas, tá? Além disso, vou colocar aqui esse string as factors true para o R considerar qualquer texto como um fator, tá? E não como texto. Porque caso eu tenha ali no banco variáveis que são fatores e que eu vou usar em algum modelo, é importante que o R reconheça elas como fatores. Nesse banco, esse é um banco que ele tem umas coisas chatinhas, porque eu escrevi cheio de acento, que não é bom. Então, o que eu fiz aqui foi renomear. Então, eu usei essa função aqui, rename,
para renomear o que estava convulsões com til para convulsões sem til, gênero com acento circunflexo para gênero sem acento circunflexo. Eu vou colar essa função aqui e rodar, mas isso aqui está detalhado, se te interessou, no vídeo de TST pareado, tá bom? Que eu vou deixar na descrição também. Então, rodando isso, a gente consegue ler o nosso banco de dados. Rodando a função view, a gente consegue visualizar esse banco. Então, esse é um banco de dados em que a gente tem aqui vários pacientes de diferentes gêneros. Olha, cada paciente tem uma identificação. E eu tenho aqui as quantidades de convulsões que esses pacientes tiveram, que eles tinham antes do tratamento se iniciar, que eles tiveram na primeira semana após o início do tratamento e na sexta semana. E a pergunta aqui, que é a mesma que eu usei lá no vídeo de teste pareado, é se tem diferença na quantidade de convulsões da primeira semana em relação à quantidade pré-tratamento. Ou seja, será que a intervenção reduziu a quantidade de convulsões? A pergunta por trás é essa. Então, a gente vai começar a fazer o teste pareado, ok? Então, aqui a gente consegue rodar um glimpse para ver a estrutura do banco. Então, veja aqui o ID do paciente, o ID do médico, o gênero e a data de nascimento foram todos identificados como fator. A data é o único que está identificado de uma forma que não é a correta, né? O ideal seria estar identificado como data, mas a gente não vai usar essa variável, então essa não é uma preocupação nossa. E as quantidades de convulsões pré-tratamento na primeira semana e na sexta semana estão classificadas aí como inteiros. Ótimo, é exatamente isso que a gente queria. Se você for seguindo o script, você vai ver que eu estou fazendo aqui passo a passo de como calcular o teste T. Então, aqui a gente tem a parte de checar a normalidade, na verdade a gente vai checar aqui a normalidade da diferença, e depois como realizar o teste T pareado. Esses dois passos não são foco desse vídeo e eles estão explicados em detalhes no meu vídeo anterior que ensina a fazer o teste T pareado. Então, eu vou simplesmente pular essa parte e a gente vai direto aqui para a parte do cálculo do tamanho de efeito. Então, para deixar bem claro, o que a gente quer checar aqui? A gente usou o teste pareado para verificar se existiria diferença na média de convulsões na primeira semana de tratamento em comparação com as convulsões pré-tratamento, né? Na verdade, como a gente está usando aqui um teste pareado, ele está focado na diferença. Então, ele vai pegar para cada indivíduo aqui a diferença entre as convulsões na primeira semana e as convulsões pré-tratamento. Então, por exemplo, para esse primeiro paciente, ó, a diferença é zero, não fez diferença. Para esse segundo paciente, aumentou uma convulsão. Para esse terceiro paciente, eu tive uma queda de 2 convulsões. E assim por diante, tá? A gente tem aí 275 pacientes. E aí, o que a gente quer saber aqui é como obter uma medida de tamanho de efeito. Dando um spoiler para você, se a gente faz esse teste T pareado, a gente observa que existe sim diferença. Então, a quantidade média ali de convulsões na primeira semana é diferente estatisticamente das convulsões pré-tratamento. Uma medida que a gente pode usar e é muito válida de tamanho de efeito é simplesmente a diferença entre médias, tá? Então, como que seria calcular essa diferença entre médias ou a média das diferenças? Vai dar na mesma, tá? Então, a diferença entre médias, ela pode ser obtida aqui. Aliás, ela pode ser obtida da seguinte forma. Vou pegar os dados. Aí eu vou digitar aqui esse operador pipe, que é o porcentagem maior porcentagem, ou Ctrl Shift M, e eu vou dizer que eu quero aqui um Summary Stats, tá? Vou pedir aqui Get Summary Stats. Então, eu estou pedindo as estatísticas de resumo. E eu vou querer isso para duas variáveis, tanto para a variável convulsões underline PT e a variável convulsões S1, ok? E ainda vou pedir aqui que o type de
resumo é min_sd, ou seja, eu quero média desvio padrão. Rodando esse código, veja que eu tenho aqui, olha, no pré-tratamento tenho 275 sujeitos e uma média de convulsões de 5,63, com desvio padrão de 6,78. Enquanto que para as convulsões da primeira semana, eu tenho aqui uma média de 4,54 e um desvio padrão de 4,89. Então, uma medida de tamanho de efeito que a gente às vezes ignora e é uma das mais importantes é simplesmente a diferença entre as médias. Então, eu vou pegar aqui, ó, a 5,63 e vou subtrair disso 4,54. Então, isso dá aqui uma diferença de 1,09. Então, eu já sei que a diferença entre as médias, ou a média das diferenças, é 1,09. Então, essa intervenção parece ter reduzido em média uma convulsão por semana. Por que é muito importante a gente olhar para essa diferença básica, que é uma coisa que a gente chama de tamanho de efeito não padronizado, porque ele está na unidade de medida que eu medi. Então, isso aqui é a quantidade de convulsões. Esse é o tamanho de efeito mais fácil da gente entender. Então, sabendo isso, eu consigo pensar na clínica, né? Então, será que uma redução de uma convulsão por semana é clinicamente relevante? Depende, né? Então, talvez seja, talvez não. Só o neurologista que está acompanhando essa pessoa com convulsões pode opinar, e na verdade acho que depende muito também de qual é a intervenção, né? Então, dependendo do medicamento, qual é o efeito adverso que ele tem? Isso compensa uma queda de uma convulsão por semana, né? Uma convulsão a menos por semana? Então, essa é a nossa lógica, tá? Uma outra coisa que é interessante, eu vou calcular com você aqui para a gente conseguir discutir, é calcular a diferença e então obter a média. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou criar aqui uma nova coluna no meu banco, que eu vou chamar aqui de diff, tá? Que vai ser a diferença. E aqui eu vou simplesmente fazer a subtração. Então, eu vou pegar aqui, ó, dados cifrão convulsões pré-tratamento menos dados cifrão convulsões na primeira semana. Se a gente for olhar agora a nossa variável nosso banco, eu tenho aqui uma coluna que corresponde à diferença, certo? Então, eu tenho aqui, ó, alguns reduziu bastante, aliás, aqui aumentou, né? E outros reduziu bastante, tá? Então, a gente pode aqui incluir nessa história a diff, né? Então, posso aqui pedir a média também da diferença. Então, veja que eu vou ficar aqui com uma média 1,08, que é o que a gente inclusive já tinha calculado, deu uma diferencinha aqui no decimal, provavelmente por causa dos arredondamentos, e eu tenho aqui o desvio padrão calculado para essa diferença. Então, a própria diferença entre médias já é um tamanho de efeito, porém é um tamanho de efeito não padronizado. Ele é legal porque ele já está na unidade de medida que interessa clinicamente, mas existem algumas limitações. Quando a gente vai, por exemplo, fazer um cálculo amostral, não é esse tamanho de efeito que a gente vai considerar, a gente vai considerar um tamanho de efeito padronizado. Além disso, como ele está nessa unidade de medida convulsões, eu não vou conseguir usar esse tamanho de efeito para comparar desfechos diferentes, né? Então, a gente, inclusive, ele está na unidade de medida convulsões por semana, né? Então, eu tenho que comparar só com desfechos iguais. Por isso que a gente tem ali os tamanhos de efeito padronizados, que são muitas vezes reportados, ok? Quais são os tamanhos de efeitos padronizados que a gente pode usar? Então, na verdade, a gente tem algumas opções de tamanhos de efeito para teste T pareado, tamanhos de efeito padronizados, né? Então, a gente vai agora falar sobre esses tamanhos de efeito, que são os tamanhos de efeito padronizados. Existem vários tamanhos de efeito referentes ali ao teste T pareado. E existe toda uma discussão na literatura sobre qual tamanho de efeito é mais adequado a qual situação. Então, rola
a famosa treta, não existe um consenso, tá? Eu vou me basear aqui em 2 artigos que eu vou colocar para vocês na descrição. Eu vou me basear no artigo do Lakens, de 2013, e no artigo do Cummings, que eu acho que é de 2012, alguma coisa assim, mas vai estar na descrição a referência completa. O Lakens, que é esse artigo então de 2013, ele vai dividir ali os tamanhos de efeito D em mais de um tipo. E o que a gente vai calcular aqui é o que o Lakens chama de DZ, tá? Então, o tamanho de efeito DZ, que é calculado com base no desvio padrão da diferença. Então, lembra que a gente calculou aqui, né? Então, veja, tenho aqui o desvio padrão das convulsões pré-tratamento, o desvio padrão do momento S1 da primeira semana e o desvio padrão da diferença. Esse DZ é calculado considerando o desvio padrão da diferença. Esse tamanho de efeito aqui, ele vai ser importante quando a gente for usar um tamanho de efeito para fazer cálculo amostral. Mas ele apresenta algumas limitações no que diz respeito a gente interpretar a magnitude do efeito com base nele. Por quê? Exatamente porque ele é um tamanho de efeito que considera o desvio padrão da diferença. O desvio padrão da diferença tende a ser pequeno, ele tende a ser bem menor que os desvios das medidas, né? Então, no caso aí, convulsões pré-tratamento e convulsões da primeira semana. No nosso caso, até não foi tão menor, mas a tendência não é essa, é que o desvio padrão da diferença seja bem menor. Isso acaba superestimando esse tamanho de efeito, tá? Então, por isso ele não é recomendado, mas ele é o tamanho de efeito que a gente usa para fazer o cálculo amostral. Então, eu vou te mostrar como calcular ele. E aí, eu vou calcular também com você o que é chamado no Lakens de delta de Glass, que é calculado com base no desvio padrão do momento pré. Do momento pré. Então, veja que ele não usa o desvio padrão nem do momento pós, nem da diferença. Ele usa o desvio padrão do momento pré. Essa medida, então, ela pode às vezes ser chamada de D de Cohen, mas ela é mais conhecida como delta de Glass. Então, a gente vai ali calcular o delta de Glass, que tanto o Lakens quanto esse outro artigo, que é o Cummings, eles recomendam que seja usado, que seria uma medida, então, que não superestima o tamanho de efeito. Já vou aproveitar aqui para te dizer algumas coisas. É muito importante que quando você vai reportar o tamanho de efeito, seja na sua dissertação, na sua tese, no seu artigo, você coloque qual foi a fórmula usada. Principalmente quando se fala de tamanho D de Cohen, porque é uma grande salada. Tem 20 tipos de tamanhos D de Cohen, porque o que é delta de Glass pode ser chamado de D de Cohen, o que é G de Hedges pode ser chamado de D de Cohen, então é uma grande bagunça. E para a gente aumentar a reprodutibilidade, é importante que a gente coloque qual foi a fórmula usada, tá? Então, olhe nas referências que eu vou deixar, que são as fórmulas usadas aqui por esse pacote Effect Size. E aí a gente conversa um pouco melhor. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o tamanho de efeito, que é o Cohen's D, né? O D de Cohen. Lembrando que ele é o DZ aqui do Lakens, tá? Então, a gente tem aqui um effect size e a gente vai usar aqui o Cohen D. Então, Cohen D, ok? E a gente vai colocar aqui que a gente quer, vamos colocar aqui o pós e o pré, né? Então, o pós é o dados cifrão convulsões S1 e o pré é o dado cifrão convulsões PT. Opa, PT. E a gente precisa adicionar aqui um argumento fundamental, que é se o teste é pareado, né? Então, paired é igual a true. Então, sim, eu estou fazendo um Cohen-D pareado. Rodando, a gente vai ter aqui um Cohen-D de menos 0,22, cujo intervalo de confiança vai de menos 0,34 a menos 0,10,
ok? Então, esse é o meu valor de D de Cohen. Ah, mas ele ficou negativo, que coisa esquisitíssima. Não tem problema ele ser negativo, ele vai ser negativo mesmo, porque ele vai considerar o sentido da diferença. Então, ele está negativo porque ele está indicando que do PT para o S1, a gente teve uma diminuição das convulsões, tá? Então, era o esperado mesmo que ele fosse negativo. Como interpretar? Então, a gente tem ali uns guidelines, umas sugestões para interpretação. E eu amo muito esse pacote do R, né? Sou muito, muito fã. E aí ele já traz essa simplificação, ele já mostra como interpretar de acordo com diferentes literaturas. Então, as duas mais recomendadas são o livro do Cohen, de 1988, que traz ali 3 faixas de classificação, e uma um pouco mais recente, que é a do Sawilowski, de 2009. E esse pacote permite que a gente faça essa interpretação considerando essas duas referências, né? Para considerar o do Cohen de 1998, eu vou usar, pegando aqui o pacote Effect Size, eu vou usar a função Interpret D, né? Então, eu vou interpretar o valor de D de Cohen. Eu vou colocar aqui 0,22. Precisa colocar ali um negativo? Não, tá? Porque a magnitude vai ser interpretada desconsiderando-se o sinal. E aí eu vou dizer aqui que eu quero que ele use como regra o Cohen 1988, ok? Rodando aqui, ó, ele vai me dizer que esse é um tamanho de efeito pequeno. Se eu rodar essa mesma sintaxe, trocando Cohen 988 para Sawilowski 2009, ele vai dizer aqui também, ó, que é considerado um tamanho de efeito pequeno. Então, essa é uma situação em que esses dois autores não discordam. Ah, eu quero saber qual é a referência exata. Não tem problema, a gente pode colocar aqui, ó, uma interrogação, interpret underline D, e a gente abre aqui a ajuda do R, em que tem a documentação do pacote. Então, ele vai trazer aqui no final, ó, ele vai dizer qual é a classificação usada de acordo com o Cohen e com o Sawilowski, e ele vai dizer aqui no final quais são as referências. Fala sério se não né, o melhor pacote, o R não é o melhor programa da história para estatística. E aí a gente também tem como, a partir desse D de Cohen, a gente obter o que se chama de tamanho de efeito linguagem comum. E aí a gente consegue converter usando aqui a função de to common language, né? E eu vou dizer aqui que eu tenho um D de 0,22 e ele vai calcular aqui qual é o tamanho de efeito na linguagem comum. E ele chegou aqui numa porcentagem de 56,18, tá? Andei com a vírgula só para a gente interpretar em termos de porcentagem. Estou olhando aqui para esse probability of superiority. O que essa porcentagem ela está me indicando? Que se eu pegar uma pessoa ao acaso e extrair dela ali o valor de convulsões na primeira semana, a probabilidade desse valor ser menor do que de um dado extraído ao acaso em convulsões pré-tratamento é de 56,18%, tá? Então, isso aqui ele estava agora falando de probabilidades, ok? Então, ótimo, né? Podemos seguir. Descendo um pouco, a gente tem aqui uma outra opção, que seria o G de Hedges. O G de Hedges ele é idêntico ao Cohen-D, só que ele apresenta uma correção para amostras pequenas. Então, quando o nosso N é menor que 20, é preferível usar o G de Hedges que o D de Cohen. Para esse caso aqui, é claro, não faz nem muito sentido, a gente tem ali um N de 275. Mas essa é uma possibilidade para amostras menores. Então, veja aqui, a estrutura é idêntica, a única coisa que muda é que ao invés de usar a função coand, a gente usa aqui a função hedges underline g. Se a gente rodar aqui, veja que vai dar exatamente a mesma coisa, menos 0,22. Por quê? Porque quando o nosso tamanho de efeito é grande, o coand e o hedges g, eles
se aproximam, tá? Então, aqui eles acabam convergindo para um mesmo valor. E a gente pode usar aqui uma função que é a interpretG, que é para interpretar o tamanho G. A gente vai usar exatamente a mesma classificação que é usada aqui para o D, tá? A de Cohen de 1988 ou a do Sawilowski de 2009, ok? E por fim, a gente chega no que é o mais recomendado dos tamanhos de efeito para o teste T pareado, que é o delta de Glass. Lembrando que, dependendo do artigo, ele pode estar sendo referido como D de Cohen, ok? Então, é importantíssimo você colocar qual foi a fórmula usada. Então, ele é muito recomendado para essas situações pareadas e ele vai usar o desvio padrão do momento pré. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque na hora que a gente for montar, a gente tem que colocar o pós e depois o pré. Então, eu vou colocar aqui, ó, effect size. Então, chamei o pacote. Aí eu vou pedir que eu quero o glass delta. Então, o delta de glass. Aí vou dizer que eu quero calculá-lo para convulsões na primeira semana, vírgula, convulsões pré-tratamento, ok? Lembrando que a gente aqui tem uma diferença de ordem. Eu obrigatoriamente vou colocar o momento pós primeiro, o momento pré depois nessa fórmula, tá? E aí, dando aqui um Ctrl Enter, a gente chega aqui no valor de delta de menos 0,16. Lembra que eu comentei que o D de Cohen, que é calculado com o desvio padrão das diferenças, tende a superestimar o efeito? Então, veja que o delta de Glass ele já ficou aqui menor que o D de Cohen, o que é esperado. Como que eu vou interpretar esse delta de Glass? Do mesmo jeito, né? Vou usar aqui, ó, effect size. E aí, eu vou colocar aqui interpret delta, ok? Aí, a gente vai dizer aqui que a gente tem um delta de 0,16 e que eu quero usar as regras aqui, vou colocar Rules Cohen 1988. Então, veja que já caiu na classificação do Cohen, né? O delta de Glass já é considerado muito pequeno, ao invés de pequeno, que seria considerado o D de Cohen. Então, o delta de Glass ele é o mais recomendado nessas situações, tá? Vou deixar na descrição o artigo do Lakens como referência e vou deixar também o artigo do Cummings que faz essa discussão sobre o porquê que a gente deveria usar o desvio padrão pré, tá? Se quiser usar o do Sawilowski, você vai copiar essa mesma estrutura e aqui vai trocar pelo Sawilowski. Eu não sei como falo esse nome, daqui a pouco vai aparecer alguém corrigindo, né? Se você quiser usar esse artigo, ó, então aqui também cai para a categoria muito pequena, ok? E é isso. Então, qual é a finalização dessa história, né? Então, a minha recomendação é não se esqueça, primeiramente, que o tamanho de efeito não padronizado, que é a simples diferença entre as médias, é importante e deve ser reportado. Para calcular um tamanho de efeito padronizado, que fique sem a unidade de medida e possa ser usado para comparação entre estudos, a minha recomendação, com base nessa literatura que eu coloquei na descrição, é você calcular o delta de Glass, certo? Lembrando que você vai colocar ali a fórmula no artigo ou na tese e a fórmula que você usou. Fora isso, caso você queira calcular um tamanho de efeito padronizado para ser usado em cálculo amostral, aí sim recomendo que você calcule o D de Cohen ou G de Hedges. A diferença aqui é que o D de Cohen deve ser usado em amostras maiores com N superior a 20 e o G de Hedges deve ser usado em amostras pequenas porque ele tem uma correção em cima desse valor do D de Cohen, ok? Então, eu espero que, apesar de um tanto extenso, esse vídeo tenha sido útil para você. Como sempre, fica o pedido, se você curte esse conteúdo, por favor, engaje. Então, curta os vídeos, comente, se inscreva no canal, me conte aí nos comentários se você já tinha aprendido a calcular tamanhos de efeito.
E, como sempre, né, fica aí o recado que eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatística aplicada. Até a próxima!